final de tarde hoje e um bom final de dia para todos. A ganância tem um preço muito caro, um preço muito alto. É o preço da ganância. Eu estava refletindo agora nessa minha saída com o Dester, refletindo sobre a ganância e sobre o preço que ela cobra da gente, né? Porque você ter motivação, você ter vontades ou desejos ou conquistas ou crescimento é uma coisa sadia, salutar, é muito bom, né? Mas a ganância, ela tira você da zona de conforto, tira você do seu dia a dia, da sua zona de conforto, tira você da sua força de crescer. A ganância tira você da zona de conforto e leva para você para uma terra desconhecida. E aí é uma confusão muito grande de você saber aquilo que é crescimento, o que é motivação e aquilo que é uma ganância, né? Às vezes nós confundimos o crescimento, confundimos o que nós temos, confundimos a nossa porção, confundimos as oportunidades e com ganância. E às vezes nós entramos nesse mundo desconhecido, esse mundo brutal, e muito dificilmente a gente consegue retornar para a humildade do nosso crescimento, para a humildade da nossa prosperidade. Por que eu estou falando que a ganância ela cobra muito caro? A ganância cobra um preço muito caro. Porque muitas das vezes você pode se confundir, ou seja, com aquilo que é seu, confundir com as suas capacidades, confundir com o seu crescimento e às vezes levar você a ver do lado, olhar para o lado, olhar para os outros, como que os outros estão se comportando, como que os outros estão se vestindo, como que os outros estão crescendo, olhar para a prosperidade alheia e não enxergar o preço que cada um tem e que cada um paga. Por que eu estou falando sobre a ganância como um preço muito caro? Por quê? Porque muitas das vezes você cresceu com a sua capacidade, você está crescendo, está prosperando, em todas as áreas, eu estou dizendo, em todas as áreas, mas a área espiritual é muito grande também, mas em todas as áreas. Às vezes você está crescendo de uma maneira, né, salutar, uma maneira saudável, e às vezes surgem algumas ditas, entre aspas, oportunidades. Chega algumas vantagens, entre aspas, que você possa conseguir, né? Como se fosse um jogo de azar, né? E aí você sai do seu conforto, da sua zona de conforto, da sua espiritualidade, da sua consciência, sai da zona da razão, né? Para querer algo que às vezes não é para você, ou algo que você não foi chamado, algo que não é para que você faça. E aí você envolve, você contamina todo esse rio de bênçãos que Deus tem assim proporcionado. E aí, qual que me levou a falar sobre a ganância, né? Isso, porque esse é um pensamento meu, e tudo aquilo que a gente vê, que os nossos olhos vê, que a gente percebe, a gente vai comentando. Às vezes você cresce de uma maneira, você conquista, você chega, você almeja, né? E aí chega muitas oportunidades. Ninguém vai chamar alguém que está no anonimato, ninguém vai dar oportunidade para aquele que não, né? É como se fosse uma coisa imediática, né? Como que as televisões hoje, ela vive de momentos imediáticos, ela sobrevive de tragédia. E aí o foco tudo voltado para você. E aí você deixa de abençoar as pessoas, você deixa de crescer, você deixa de semear as bênçãos de Deus e começa a semear
a ganância. Por quê? Porque a vaidade do homem. E o nosso adversário, a astúcia que ele tem, ele conhece, ele sabe, ele ganha o homem pela vaidade, né? O homem, ele é preso pela vaidade. E aí você se sai da sua rota de conforto, do seu mundo de conforto espiritual, da sua porção, e aí você se envolve com outras coisas, você se envolve com outras pessoas, o seu ambiente já se torna outras pessoas, porque agora você é alvo, você está crescendo, você está prosperando, e aí você começa a surgir outras oportunidades, né? Surgir outras indicações, novas amizades, e aí você sai da sua zona de conforto. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes não há necessidade, você pode abençoar as pessoas, ajudar as pessoas, fazer a vontade do seu próprio eu, da sua razão, da sua emoção, sem se envolver, sem vender a sua alma para o adversário. Eu estava vendo agora, nós estamos vivendo num momento de campanha política, então existe o político, existe a pessoa nata que está dentro da política, porque a política ela está em todas as áreas, e existe a política eclesiástica, a política estadual, nacional, mundial, existe em tudo, mas às vezes tem aquela pessoa que já tem tudo, que já prosperou, que já almejou, já está crescendo, mas ele coloca alguém, vende para ele a ganância, ou seja, que ele tem que ser maior do que aquilo, que ele precisa ser maior, né? Que ele precisa ele precisa de ter uma notoriedade, precisa ser conhecido, e ele se envolve com muitas coisas sem uma necessidade, porque existe lutas de classe, que às vezes a pessoa é tirada, é jogada, é colocada, e ela se cresce naquilo, envolve naquilo. Agora tem pessoas que saem totalmente do seu foco, né? É a mesma coisa você pegar um empresário sucedido, que ele se envolva com um campo que não é dele, ele vai ter dificuldades, né? Ele vai ter dificuldades. Por quê? Porque as pessoas que chegam como se fosse uma oportunidade, um crescimento, ele está vendendo para ele uma ganância, ou seja, só está explorando o seu nome, explorando a sua vaidade, explorando o seu bom nome. E aí você entra, vamos supor, eu estou fazendo um exemplo aqui, vou pegar um exemplo da política, porque nós estamos no mundo hoje vivenciando a política nas nossas cidades, né? Aí ele se coloca que a sua reputação, que o seu bom nome, que a sua família, com os seus bens, com o seu cargo, que você pode ser um político. Aí você coloca na cabeça, hein, que pode ser um político. E aí você sai, e aí você sai do seu caminho, do seu trilho, e aí você se perde lá na frente, né? Se perde lá na frente. Por quê? Porque você saiu do seu foco, porque você sentiu o gosto da ganância, do crescimento. Então é nessa minha reflexão que eu queria, assim, falando comigo mesmo, né? Então você vê pessoas que tinham tudo para crescer, para ajudar, para abençoar a obra missionária, abençoar seu bairro, abençoar sua cidade, abençoar, mas ele quer. Tem empresários que ele quer tudo para ele, né? Hoje no mundo digital que nós vivemos, então você sai. Quando você está lá crescendo, quando você está batendo o martelo, quando você está levando a sua marmita, quando você está ali pagando o preço de cada dia, não existe os amigos de Deus, existe aqueles que te ajudam, que te dão uma força. Ninguém está lá batendo na sua porta porque você não tem. Eles não, a ganância, ela olha, a ganância consegue enxergar aquele que está crescendo, aquele que passou a meta de crescimento, aí a ganância chega nele. Aquele que está antes, a ganância nem vê, né? Então isso envolve em tudo. É a mesma coisa dentro de uma igreja, exemplo, dentro de uma igreja, qualquer
qualquer rito religioso. A pessoa está lá e a pessoa diz, você pode ser melhor do que ele, você prega melhor do que ele, você dirige melhor do que ele, você fala melhor do que ele. E aí, ou seja, aí sobe, ele consegue a ganância entrar no coração daquela pessoa e aquela pessoa achar que é isso, mas não está fora do chamado. Você está numa empresa e você está lá trabalhando, almejando com a sua família, ou você mesmo, focando nos seus projetos. Aí chega alguém que diz assim, olha, você pode fazer isso, o outro fez, o outro vai fazer, você vai ganhar mais, e aquela coisa toda. E às vezes você, por um ganhar mais, com uma vaidade a mais, você acaba perdendo tudo que você conquistou, né? Então tem pessoas que cresceram, mas ele não quer isso, ele quer ser conhecido, ele quer ser aplaudido, ele quer ser, né, como diz o outro, né, eu sou mais do que isso, sou mais do que aquilo. E hoje nós vimos pessoas dizer, eu sou mais sábio do que Salomão, sou mais rico do que Salomão, né, sou isso, sou aquilo, em nome de uma liberdade que é uma ganância, né? Então o nosso adversário, ele chega de maneira que ele olha e ele diz, olha, vamos fazer isso, e a pessoa vai fazendo isso simplesmente por vaidade, sem totalmente do seu foco, né? Então só queria refletir isso. A ganância cobra um preço muito caro. Toma cuidado com a ganância, ou seja, não confunda motivação, crescimento, prosperidade com a ganância. Toma cuidado quando a ganância chegar perto de você. Conheça a ganância. A ganância, ela não quer nada de você, ela só quer destruir a sua vida e o seu bom nome. Fique com Deus.